Oi pessoal, eu sou a Cleo da Zoom, cofundadora da Zoom, que é um movimento que se tornou um negócio social que tem por filosofia ampliar o lado bom da vida. A partir disso, nós criamos um evento chamado Conversas do Bem, que acontece na Cultura, na Livraria Cultura, aqui em Porto Alegre. Estamos na 5ª edição e aí surgiu uma ideia de nós aproveitarmos as tecnologias disponíveis e ampliar fronteiras do Conversas do Bem, levando para as pessoas que não estão em Porto Alegre e que gostariam de participar. Nós não vamos deixar de fazer o Conversas do Bem evento, que acontece com a interação do público, mas a gente vai também, entre um evento e outro, que acontece em torno de, a cada 3 meses, gravarmos podcast, onde as pessoas poderão acompanhar também Conversas do Bem online. Então eu apresento aqui o Arno, o Felipe Guetens, a gente tem o Felipe Dens e o Gabriel aqui do meu lado, os quais eu chamo carinhosamente de conversadores do bem. O tema de hoje em questão é o impacto das tecnologias na qualidade de vida das pessoas. E eu gostaria de iniciar o tema, para largar para os meninos iniciarem o debate, falando de um filósofo francês que morreu na década de 60, Simondon, que ele estudou por muito tempo a evolução das pessoas através da tecnologia, né? Como a humanidade evoluiu se diferenciando de outros seres vivos por meio da tecnologia. E ele trazia uma fala bem interessante, dizendo que na época da pré-história, quando os homens passaram a utilizar pedras, galhos e ossos para usar como ferramentas, eles estavam fazendo isso já para melhorar a sua qualidade de vida. E isso foi considerado, na linha de pensamento do Simondon, como uma evolução através das tecnologias. Eram tecnologias para aquela época. E daí por diante o homem passou a inovar cada vez mais, né? E hoje a gente tem cenários que nós atuamos aí, tanto no meio corporativo, que é muito forte, quanto hoje muito presente na vida de cada um, nas suas casas, nas suas famílias. Eu não sei se algum de vocês em especial quer começar a partir dessa ideia. Eu gostaria de trazer um exemplo que talvez não tem tecnologia nele em si, mas explica um pouco porque a tecnologia tem ajudado as pessoas hoje em dia, assim, principalmente as redes sociais. Quem de vocês viu o filme do Tom Hanks, O Náufrago? Sim. No Náufrago, o Tom Hanks está sozinho numa ilha e ele cria um personagem, ele cria um amigo pela necessidade que ele tinha de se relacionar. O Wilson. Então eu acho que é muito significativo isso da gente depender de relacionamentos na nossa vida para não enlouquecer. Recentemente eu morei fora do Brasil um período e eu estava sozinho num país que eu não conhecia pouca gente, não tinha poucos relacionamentos, e a tecnologia me ajudou muito a ter mais conforto lá, porque eu podia falar com a minha mulher todos os dias pelo Skype, né? Então nesse ponto assim eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental na nossa vida. Para mim foi muito confortante eu poder estar em outro país e estar falando com a minha esposa todos os dias, inclusive porque ela estava grávida, eu estava longe, enfim, então ela podia me mandar os vídeos que ela fazia nas ecografias e tal. Foi muito bom assim, eu poder contar com uma ferramenta de web para ter um relacionamento. Eu acho que uma coisa legal é a gente pensa nas relações não fruto de tecnologia, né? Relações nossas aqui como está. A gente já aprendeu desde muito pequeno a interpretar situações, né? Então, esse olhar, esse gesto, esse abraço, isso que eu estou tendo aqui ao vivo significa carinho, afeto, saudade, emoção, tá? Eu acho que a gente, principalmente uma geração talvez muito próxima da nossa idade, porque muito mais velho do que nós, nossos avós, os que estão vivos, talvez não queiram interagir muito com grandes tecnologias. E os mais novos talvez já venham aprendendo isso desde pequeno, mas nós não somos de uma geração que nasceu com isso.
Nós estávamos lá pela adolescência, mais ou menos, nós aqui, né, quando a gente começa a interagir mais forte com as tecnologias essas atuais, disso que o Guetta estava falando. O que eu percebo que até ocorre com clientes meus é a dificuldade ainda de interpretar, né, o que é isso, né? Então a dificuldade de botar uma legendinha, né? Olha, quando eu te mando um WhatsApp é porque eu lembrei de ti, é porque eu tô com saudade, né? Fazer a tradução de que sentimento está por trás, né? Olha, quando eu te marco no Face é porque eu quero que tu veja isso, porque é importante para mim ter a tua opinião, né? Ou seja, coisas que a gente não manifesta, mas que estão ali de uma forma oculta quase, né? Nessas relações de forma digital. Eu acho que a gente ainda está aprendendo a dar o significado para as atitudes digitais que são frutos das tecnologias, né? E se a gente não dialogar mais, né? Daqui a pouco para uma pessoa, para mim aquilo representa uma coisa, para ti daqui a pouco representa outra, né? Daqui a pouco eu acho que está exagerando, daqui a pouco eu acho que está te exibindo, daqui a pouco eu acho que está sendo agressivo, outro não, mas eu só queria te compartilhar, não, mas o que só para mim é importante que tu veja. E esses dilemas eu acho que são dilemas novos, né? Dilemas que a gente obviamente não vivia antes. Aliás, uma vez eu tenho uma frase de um cliente: a tecnologia veio para resolver os problemas que não existiam antes da tecnologia. Faz sentido. Então essa eu fico pensando quando o Guetta cita o fato de poder falar com a tua mulher, imagina que também com amigos ou outros familiares, claro. Também tem um pouco disso, né? É uma outra forma de se relacionar com a mesma pessoa com quem ele já tinha relação. Acho que tem um aprendizado, eu vejo uma oportunidade de um aprendizado enorme, assim, de como se relacionar, né? Seguindo um pouco nessa linha dessa parte, dessa tecnologia mais digital, assim, né? Desse mundo pós-internet, né? De todas as possibilidades que estão surgindo, né? Primeiro, acho que tem essa questão de a gente aprender a cuidar disso, como que eu me relaciono com essa tecnologia, como que eu faço curadoria do que chega a mim, do que eu estou transmitindo. E como a gente falou antes, que tem uma geração que já está nascendo com isso. Há pouco tempo atrás eu escutei uma pesquisadora falando que tem jovens que já nasceram com essa tecnologia e eles estão utilizando essa tecnologia muitas vezes para uma finalidade que não é a original dessa tecnologia. E a leitura do porquê que está sendo usado e como que está sendo usado é algo que a gente precisa estar aberto, né, para possibilidades disso e não sair determinando já, né? Então, por exemplo, o exibicionismo, eu vi uma informação que eu achei muito interessante de que, generalizando assim, muitos pais hoje não conseguem estar muito presentes no dia a dia, né, dos filhos, dos jovens. Muitos jovens ficam muito tempo dentro de casa por um medo, né, da insegurança, então não pode ficar na rua. E esses jovens não estão recebendo muita atenção de pessoas, de adultos, né, de pessoas que vão olhar, que tocam, que falam, né, que interagem. E muitos desses jovens estão buscando, essa é uma necessidade do ser humano, né, de ser visto. O ser humano precisa olhar e ver, tem alguém me reconhecendo, tem alguém me olhando, tá vendo um sinal positivo dessa troca. E de estar usando tecnologia para tentar atender algumas necessidades, né? E aí muitas vezes é visto como uma pessoa fútil, uma pessoa, sei lá, que quer aparecer, que é exibida. Então, como que a gente amplia a nossa percepção do nível de importância e de impacto que a tecnologia está tendo, principalmente para quem nasceu com essa história já, né? É uma outra percepção de mundo, né? O mundo é diferente de quando eu nasci, né? Que não tinha celular, que não tinha... Então, eu achei bem interessante, assim, essa percepção de que as ferramentas que a gente tem criado podem ter possibilidades, sei lá, infinitas, às vezes, do que não só a original dela, né? De ser uma comunicação, ou enfim, né? O próprio objetivo desse encontro aqui, né? Agora a gente está pegando um encontro que era offline, e que tem um público restrito, que a cada 2, 3 meses, que ocorre lá com 60 pessoas, 70 pessoas, e está potencializando agora compartilhar esse Conversas do Bem com o Brasil inteiro, com qualquer pessoa que fala português,
Daqui a pouco a gente coloca uma legenda em inglês, isso potencializa para outros países também. Então é a tecnologia propagando essa energia boa. Então isso é algo que a gente não tinha acesso há 10 anos atrás, talvez a um programa de rádio, a uma estação de TV, para poder colocar um vídeo na internet, para compartilhar esses pensamentos. E hoje qualquer um com o celular está lá, né, registrando seus pensamentos e compartilhando isso. Isso aí é de outro... é uma batida totalmente diferente para nós, mas mesmo os mais velhos já estão entrando nessa onda, né? Eu, nos últimos 2 anos, eu acho que eu tenho me comunicado muito mais com a minha mãe do que nos anos anteriores, porque a minha mãe entrou no Facebook, entrou no WhatsApp, tem e-mail agora. Minha mãe tem 67, 68 anos, e a gente está muito mais em contato, ela muito mais sabendo do que eu faço, e eu sabendo muito mais do que ela faz, também graças à tecnologia, até porque as distâncias aumentaram. A gente mora relativamente perto, mas o trânsito é maior, né? Tem outras variáveis aí que dificultam até o contato mais próximo, e a tecnologia também ajuda nesse sentido. E eu convivo muito com gente jovem, assim, meus sobrinhos, e realmente a forma como eles usam a internet, as ferramentas, eles usam de uma forma que a gente não entende, né? A gente olha para eles fazendo uso daquele aplicativo e tu não entende para que serve aquele aplicativo. E eles já estão... aquilo já é automático para eles, é impressionante isso. Mas eu acho que o ótimo para nós aqui, que a gente está dando até utilizando da tecnologia agora, é isso, compartilhar pensamentos, compartilhar, tentar ajudar as pessoas a terem mais consciência. Isso está sendo para nós aqui um ganho show de bola, né? Com certeza. Sabe que te ouvindo falar, eu me lembrei de 2 coisas. Uma que o filho de um casal de amigos, esses dias me perguntou: Cleo, tu sabe como a gente mais ou menos deduz a idade da pessoa quando ela tá no celular? Eu disse: não tenho ideia. Quando ela digita assim ou quando digita assim? Aí eu comecei a digitar assim, né? Mas tem uma diferença, tem uma diferença grande, assim, que a gente percebe mesmo das faixas etárias usando tecnologia, né? Eu também vivo uma situação bem parecida com a tua. Minha mãe tem 65 anos e foi fazer um curso de informática agora, no final do ano passado, e entrou pro Facebook, tem e-mail, tem WhatsApp, se comunica pra caramba, assim, não só comigo, mas com outras pessoas que antes ela acabava não se comunicando tanto porque era só via celular, né? E via telefone normal. E isso eu vejo como um ganho, e vejo também que essa distância está diminuindo muito, porque aí a gente vê as gerações como os nossos filhos que estão vindo e estão, de certa forma, estimulando os avós, que são os nossos pais, a buscarem interação com essa tecnologia para ver o meu neto que tá lá com a fotinho no Face, o que ele fez na escola, o que está sendo postado. Então eu vejo esse resgate e essa distância diminuindo. Em janeiro eu estive em Nova York para um evento, para uma feira, e quem já teve a oportunidade de ir em alguma loja da Apple viu isso, e eu acho fantástico. A Apple, ela cria espaços dentro da loja com profissionais atendentes que viram professores de grupos de terceira idade que vão para lá para aprender a mexer no touch, para aprender a otimizar o uso da tecnologia. E eu acho isso fantástico. Aí tu vê assim uma galera super jovem ali, adolescente, comprando equipamento, e o vô junto na mesinha lá com um grupo da terceira idade aprendendo a mexer para depois comunicar com o neto que está ali ajudando a comprar a tecnologia. Então isso diminui fronteiras entre as gerações, né, para a comunicação. Tem um negócio interessante assim que eu escutei, que essa geração dessas crianças com 10, 12 para baixo não faz mais distinção entre o online e o offline. É o mundo. O mundo é assim. E a internet está aí, a tecnologia está aí. Não tem distinção, isso é offline, isso é online. É uma coisa só. E eu acho que a internet das coisas, que é esse próximo passo, por exemplo, a tua geladeira vai te avisar o que está faltando tu comprar, e ela vai fazer o pedido para uma Amazon da vida te entregar. Então, mais uma vez, a tecnologia fazendo cada vez mais parte, e não existe mais um online e um offline, a coisa está totalmente integrada. Quero fazer uma provocação para vocês, para mudar um pouquinho essa linha, que a gente está falando de tudo que a tecnologia traz de bom, e eu acho fantástico. Eu trabalho com tecnologia, então eu vivo isso, eu acho maravilhoso. Mas a gente também ouve muita gente falando mal e dizendo o quanto é ruim
a evolução tecnológica, né? Eu não vejo assim, mas acho que sim, dependendo da postura de cada um, ela pode trazer um impacto negativo. E aí eu me lembrei de uma frase do Cortella que eu quero citar para vocês seguirem. Ele fala velho ou volúpio. Aí ele diz: aderir a tudo que é novo, a todas as tecnologias, é tu ser volúpio. Tu negar que o novo existe e dizer que não vai aprender nada com isso, é tu ser velho. Então, como buscar o equilíbrio, né, entre o bom e o ruim do que a tecnologia te traz de carga, de bagagem? Eu acho assim, culturalmente, né, a humanidade passa por ondas, né, de mudança. E eu acho que a gente está vivendo uma época com muito mais acesso à tecnologia, crescendo muito mais rápido em outras velocidades. Mas, como tudo vai ter lado bom e lado ruim, então eu às vezes me canso um pouco desse debate de que, porque o mundo está pior e tal. Cara, não tem volta. Nós não vamos retroceder em termos de tecnologia, então agora não vamos mais usar, não tem volta. Eu acho às vezes eu escuto, porque o mundo está perdido. O que repete muito o mundo está perdido, a minha impressão é que se perdeu do mundo, né? Tipo, cara, o mundo está em constante evolução. Então eu acho que é muito mais fácil, até porque tem a ver muito com uma pergunta que eu uso muito com o cliente, que é, cara, quem tu é diante disso? Né? O mundo hoje é muito mais tecnológico, meu filho hoje brinca no iPad por ele o dia inteiro, tá? E que pai tu é diante disso? Né? Porque eu acho que a pergunta não é nem punir o iPad, ou privar o iPad, nem achar que não vai mais existir o iPad. Né? A questão é, como é que tu vai fazer com relação a isso? Eu acho que uma adaptação a um novo modelo de sociedade. Que isso eu acho que para mim, é o que eu acho que é o mais relevante, anulando essa ideia, né, de bem ou mal é o que temos. Então, ou seja, como é que eu transformo isso em melhor? Porque uma coisa que quando o Gates estava falando, eu lembrei de uma história que eu escutei esses dias de uma pessoa mais velha perguntando para um rapaz bem mais novo, um adolescente, falando, tu sabe o que significa tal coisa? Aí o adolescente respondeu, sei sim. Eu falei, tá, o que significa? Peraí que eu vou lá ver no Google. Daí ele falou, se fosse assim eu também sabia, eu não teria respondido que sei. Eu falei, não, mas é que entre eu e o Google, eu divido meu cérebro com o Google. Essa foi a resposta. Eu divido meu cérebro com o Google. O Google é meu HD. Eu sei a resposta, eu vou ali, pego e te digo. Percebe que se esse é o modelo, que nós não somos esse modelo, não. E se esse é o modelo que estamos vivendo, a gente até começa a perder o reconhecimento por ser detentor de conteúdo, né? Que era a figura do professor, que era a figura do avô mais velho, que sabe, né? Que era a Barça para nós antigamente, né? Acabou. Cultura do acesso, cultura do acesso. Como que eu aprendo a acessar o que eu precisar acessar ao longo da vida? Mas isso é bom ou é ruim? Cara, não sei. É uma questão de como é que tu traz isso pra tua vida, né? Eu queria pegar um negócio que o Gabriel falou, que a evolução ela vem em ondas, né? Só que essa frequência dessas ondas está diminuindo muito, né? A gente teve a Idade Média, quanto tempo levou a Revolução Industrial já para a parte da internet? Então, nos últimos 30, 40 anos, tem tido uma evolução muito grande e a gente não está conseguindo aprender no tempo necessário, né? Então, acho que é muita informação, é muita mudança num tempo muito curto, porque o ser humano não aprendeu a se adaptar tão rápido às coisas, assim, se a gente for ver mas aí a nossa geração, talvez, né? Talvez as mais novas não tenho que me adaptar tem tão uma outra rápido capacidade assim, né? de processar isso. Não, mas eu acho que aí entra um pouquinho daquilo que tu falou, que eu comecei, que o Gabriel disse também, que é da nossa necessidade de relação, né, com as outras pessoas, e como o ser humano precisa ser amado, precisa ser procurado, precisa ser querido, né? E como esse mundo de hoje, com tanta tecnologia e com tanto dinamismo, nos afasta um pouco das pessoas no contato físico, mas aproxima no virtual. E aí, qual é o impacto disso? É bom? É ruim? O que a gente perde? O que a gente ganha? Falando de tecnologia, tivemos um rasante de tecnologia. Mas aí eu te trago a seguinte visão. Teve diferença pra ti? É óbvio que tem diferença porque tu tava nos Estados Unidos, tu não tava aqui no Brasil. Mas quando tu recebeu o vídeo, sabe, da tua esposa lá fazendo ecografia e tudo mais. E aí é que tá. E se as pessoas não têm a percepção, ou se os jovens, né, essa nova geração que tá vendo não tem a percepção, não existe uma diferenciação, por que
vai existir algo nessa história? Qual é o tipo de impacto? Não tem tipo de impacto, é tudo a mesma coisa. E eu acho que é muito difícil processar isso quando eu percebo que é diferente. Sim. Mas se tem alguém que não vê diferença alguma nisso, por que tem né? Sim, óbvio, se a gente for comparar uma geração com a outra, vão existir diferenças. Mas eu acho que existem assim, ó, relações, até que ponto as relações realmente significativas, essas que fazem diferença pra gente, do ponto de vista neurológico, né? Só que hoje em dia a gente tá num Facebook com 1.200 amigos, e desses 1.200 tu conhece 200. Só que tu tem 1.000 que te curtem e isso te gera um prazer, né? Mas é que eu só acho que que esse prazer também é um pouquinho... Mas é que, assim, existem relações largas e rasas. Facebook. Tem as mesmas relações que não é ruim, que não é ruim. Não, eu não tô querendo dizer que é ruim. Mas é as duas, né? Eu acho que... Então, assim, eu tenho com a minha família uma relação bem mais estreita, meia dúzia de pessoas, bem mais profunda. Tem no meu Facebook 1.000 pessoas, bem mais largo, bem mais raso. E eu acho que eu acho legal essa fala do Denver, porque é bom, é tudo. É tudo. Lado ruim e lado bom vai ser muito como tu conduzir. É a postura que tu tem diante do que está disponível. Então, por exemplo, se tu dá muito valor para as 1.000 curtidas que tu vai receber das pessoas que as relações, como o Gabriel falou, são largas, mas não são profundas, bom, aí a tua postura são os teus valores, porque na verdade... Aí eu acho que não é os teus valores, aí eu acho assim, ó, são as carências que estão sendo supridas por relações rasas, que não são realmente significativas e não são de fato relações próximas. Mas tem a ver com valores, Felipe, porque na verdade, diante dos meus valores, para mim, o que vale mesmo são as relações que eu tenho com um grupo menor e que são mais profundas. O que eu quero dizer é que às vezes a gente está até sentindo falta dessas relações profundas, porque o mundo está nos afastando das pessoas. Às vezes um pai que se separa, vai morar em outro lugar e a gente começa a se sentir carente, sozinho, e as tecnologias acabam suprindo isso. Sim, só que não de uma forma tão saudável como poderia. É só isso que eu estou colocando. O que eu acho é assim, a pessoa que bota muito valor e uma importância tão grande para as 500 curtidas de um post, provavelmente é a mesma pessoa que dá uma importância muito grande para chegar na festa de final de ano da família ou da empresa e quer ver que todo mundo tá comentando que ele chegou. Mas a história é a mesma. É verdade. Não é a tecnologia que vai colocar. Só muda o meio. Eu também acho, por isso que eu acho que tem a ver com valores. Ele tá buscando a mesma coisa, que é rasga, que pode ser rasga. Sim, mas é por isso. Mas não é a tecnologia. Essa pessoa já tinha essa postura antes. Só que a tecnologia facilita isso. Pode É mais ou menos. Claro. É mais ou menos. Até porque a gente tá aprendendo a lidar com a Por que tecnologia o também. Facebook fazendo sucesso? Sim. Principalmente por causa disso. Por causa de carência. Isso é o filme da Alice no País das Maravilhas, né? O Facebook é o buraco negro no sonho dela que ela cai e vive um mundo maravilhoso. E de repente ela volta pra vida real, pro pesadelo. É Alice no País das Maravilhas. Quem tu quer ser? Qual é o teu papel nesse filme? É o que conforta a pessoa que tá no momento de carência ali, que tem um monte de gente curtindo e se sente melhor, se sente querido, se sente amado, se sente procurado. O papo tá super bom, mas vamos precisar... Já todos os nossos 62 assessores estão atrás das câmeras. Que já acabou. E eu que deveria ter visto pra encerrar, não tava vendo. A gente tinha combinado que eles iam fazer uma dancinha, um moonwalk ali pra gente, pra avisar. A gente tá tão entretido aqui que nem vimos a dança. Eu só queria fazer mais uma colocação sobre isso. Eu acho que... Me perdi agora. Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei imaginando ele dançando um walker ali, cara. Guarda aí que ele tá ali olhando, ele tá ali, ó. Agora tu faz. Vamos pro próximo Então a gente encerra aqui e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. Obrigada.